Quem recebeu a mensagem viu que a gente ia falar hoje sobre a fé e a vida cotidiana, lá no livro de uma carta escrita por Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Está aqui nessa noite também um conterrâneo, Tiago, da minha cidade. Dá um tchauzinho aí, querido. Ele veio para o GIM e está aí hoje nos visitando, lá da minha terra, cidade maravilhosa, Resende, Rio de Janeiro, né? Bem-vindo, prazer ter você conosco. E o texto vai nos dizer assim, né? Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, que é a versão herege do Isaías. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela é morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhes mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, que texto, né? Que texto forte. Então vamos lá. É uma carta escrita por Tiago. Tiago, antigamente, você vai ver no Novo Testamento sempre cartas escritas, que os apóstolos escreviam cartas porque eles não podiam estar em todos os lugares. Então, já que eles não poderiam estar em todos os lugares, eles, sabendo da demanda que estava tendo no meio daquele determinado povo, o que eles faziam? Ficavam sabendo e enviavam cartas para o destino que estava precisando aquelas palavras. Então, aí Tiago escreveu essa carta e enviou. E as cartas, elas eram lidas como? Tipo assim, chegava a carta em determinado local, elas eram abertas e eram lidas ao povo. O povo tinha maior reverência àquelas palavras dos apóstolos, eram lidas como a palavra de Deus, de fato. Então todos entendiam que era a palavra de Deus. Então o povo tinha essa reverência e atentavam àquilo que estava escrito e que estava sendo lido publicamente. Então quem escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus, né? Ele se tornou líder em Jerusalém, tinha grande autoridade no meio daquele povo. Destinatário dessa carta eram os judeus que moravam fora da Palestina, que haviam se convertido a Jesus. E aí Tiago escreve essa carta para resolver, com dois objetivos aproximadamente, mais ou menos isso. Ele escreve essa carta para resolver dois tipos de problemas. Primeiro, o problema que ele estava querendo resolver mandando essa carta era para ajudar aos judeus cristãos que tinham se convertido a passarem por provação com mais sabedoria. A ideia dele era
instruir o povo, né, esse povo, esses judeus que haviam se convertido, a ficarem mais tranquilos, a passarem por provação de uma maneira diferente. E esse povo estava sendo perseguido. Só que ainda não era a perseguição do Império Romano, era a perseguição dos próprios judeus, que esses judeus que perseguiam os judeus cristãos, eram judeus que não acreditavam na conversão de um judeu. O judeu não pode se converter, crer que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Não pode. E aí esses judeus perseguiam esses judeus cristãos que moravam fora da Palestina. Então, o primeiro objetivo de Tiago ao escrever essa carta é ajudar esses cristãos a passarem, terem sabedoria ao passar pelas perseguições e pelas provações. E o segundo motivo, o objetivo de Tiago ao escrever essa carta, é o que a gente vai focar nessa noite, é trabalhar a falta de coerência que estava no meio do povo, a falta de coerência entre a fé e a vida cotidiana, entre relacionar a fé com o dia a dia. Esse era um problema do meio do povo. Qual que é o problema, então? Vou falar mais abertamente. O povo achava assim: eu só preciso ter fé para eu ser salvo, eu não preciso fazer mais nada. Beleza, Paulo vai falar sobre isso em Romanos, a justificação pela fé. Só que para aquele povo, o que eles faziam? Não, eu só preciso agora ouvir a lei de Moisés, me alimentar da lei de Moisés, ir lá para a sinagoga para ouvir todo sábado a lei de Moisés e tá bom. Trazendo os nossos dias é o quê? Você vem todo domingo no culto, ouve a pregação, levanta a sua mão na hora do louvor, tá ótimo. Não preciso fazer mais nada. Nossa, seria bom, né? Se fosse desse jeito. Então esse era um problema que tinha, né, do meio desse povo. Volta comigo aí no capítulo 1, então você vai ver aí no início aí, vai falar sobre a fé e perseverança, né, no meio, ao passar por provação. No capítulo 2, aliás, no capítulo 1 ainda, ele vai falar sobre ouvir e praticar, ou seja, o povo só ouvia e não praticava a mensagem, né, a lei. E aí ele vai trabalhar isso com o povo. Vocês precisam ouvir, mas também praticar. Por que o povo, eles só faziam isso? Iam já que não tinham templo, eles estavam fora da Palestina, eles iam para a sinagoga para poder ouvir. Então, o ouvir a mensagem era como se eles estivessem prestando culto. Antigamente, o que eles faziam? Pegavam o animal e ofereciam como holocausto. Para eles, o prestar serviço de adoração e holocausto era simplesmente ir para a sinagoga, sentar e ouvir, tá? Aí no capítulo 2 ele vai advertindo, começa a corrigir uma outra deficiência que havia no meio do povo, que é que o povo fazia acepção de pessoas. Na minha Bíblia fala assim, advertência contra o preconceito. É uma Bíblia mais atual mesmo, né? Na sua vai falar sobre acepção de pessoas. O que esse povo fazia? Eles arrotavam que tinha fé, batiam no peito que estavam cheios de fé, só que eles respeitavam os ricos, valorizavam os ricos, mas rejeitavam os pobres. Chegava algum rico na sinagoga, o que eles faziam? Separavam o lugar de honra para uma pessoa que estava bem vestida, para uma pessoa que tinha um alto poder aquisitivo. Só que aí chegava um pobre, dava um lugar lá atrás, separado, porque esse povo arrotava que sabia da lei, arrotava a santidade, que tinha fé, mas fazia acepção de pessoas. E aí na outra parte do capítulo 2, que é que nós vamos trabalhar nessa noite, ele começa aí então a combater o que de fato, né, define o problema que ele quer tratar. A fé sem obras, ela é morta, né? Tiago vai lá no versículo 14, acompanha comigo, deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai passeando nesses versículos aí. Aí diz o seguinte: o que adianta, meus irmãos, dizerem que vocês têm fé, mas se vocês não demonstram essa fé por meio das ações de vocês? Então ele está dizendo, a sua fé sem nenhuma atitude correspondente, que nós vamos tratar nessa noite dessa forma, atitude correspondente, ação correspondente. Se você não tiver ações, atitudes,
o fato de você virar e falar, eu tenho fé, não serve de nada. Ele está dizendo, que proveito tem? Ele vai e faz uma pergunta. Tá, se a fé que nós professamos, crendo em Jesus como Salvador, tá, se ela não for seguida de ações e atitudes que comprovem que ela é verdadeira, isso salva a pessoa? Aí está dizendo assim, do que adianta eu ser conhecido como evangélico? Do que adianta eu postar nas minhas redes sociais que eu tenho fé, ou postar o tempo inteiro versículos bíblicos, textos? Estou trazendo aqui para o nosso contexto, tá, gente? Eu dizer nas redes sociais que eu sou crente. O fato de eu dizer que eu sou crente faz de mim um crente? Eu posso virar para você aqui e dizer assim, eu sou médico, começar a postar diversas coisas de medicina. De fato, eu sou um médico? Não. É isso que Tiago está querendo combater. Está querendo dizer, não adianta vocês ficarem o dia inteiro no sábado ouvindo da lei, só ouvindo da lei, e não ter atitude. Eu preciso de ação. Aí muitos pensam que esse texto, Tiago está falando totalmente ao contrário do que Paulo vai falar sobre salvação pela fé. Não, Paulo estava falando para um grupo de pessoas que estavam praticando boas obras, caridade, para se salvar. Tiago está falando para um público que somente eu entender, saber da lei, estudar a lei, ouvir a lei, já vai me salvar. Não é por aí. Eu, mediante a fé, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu sou salvo. Mas eu preciso evidenciar, eu preciso mostrar que eu sou salvo. Como? A gente chama de frutos de salvação. Eu não posso simplesmente vem uma pessoa aqui num apelo e diz só porque ela levantou a mão eu vou falar que ela foi salva. Não, eu estou errado. Vocês nunca me viram aqui falar assim, hoje mesmo seu nome está escrito no livro da vida. Vocês nunca me viram fazer isso. Por quê? Porque eu preciso confessar publicamente que eu tenho fé de que Deus é o único Deus, e Jesus é o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para me salvar, mas eu preciso ter ações correspondentes àquilo que eu estou professando, aquilo que eu estou falando, e isso nós chamamos de fruto de salvação. Eu preciso sim levantar a minha mão, confessar publicamente que Jesus me salvou, Ele é o meu Salvador, mas as minhas ações precisam ter coerência com aquilo que sai da minha boca, que eu falo para as pessoas que eu acredito. E vocês entendem? Gente, vocês conseguem ver quão sério é isso? É muito sério, porque hoje a gente banalizou muita graça. Eu sou salvo pela graça, e aí vive uma vida de qualquer jeito. Eu sou salvo, porque a gente tem essa tendência, hoje em dia, igual a gente prega muito sobre isso, justificação pela fé, sola fide, mas precisa ter fruto. Quando Paulo estava falando para aquele povo lá, que eles precisavam, que a salvação era pela fé e não pelas obras, ele não estava ignorando as obras, em hipótese alguma. Eu não posso praticar as boas obras para ser salvo, porque o que me salva é a minha fé nele. Só que a fé que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós, porque você entende que a fé que você tem foi Deus que te deu. Consegue entender isso? Você não passou a crer assim do nada, algo te tocou. Lá em João vai dizer que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, houve um momento na sua caminhada que você foi tocado por algo, que você foi impulsionado a mudar de vida, a crer que Jesus te salvou. Então essa fé que há dentro de você
Foi o próprio Deus que colocou dentro de você. E essa fé tem que te impulsionar a mudar de vida, a ter o que? Ações correspondentes. Quem está aqui comigo? Aleluia. Tudo bem. Tá, aí Tiago faz essa pergunta, para que serve? É uma pergunta retórica, ele já sabia qual que era a resposta, ou seja, serve para nada. E aí, essa é a tese dele que ele quer argumentar e mostrar para o povo: a fé sem obras é morta. Ele nos dá 4 argumentos para poder embasar isso que ele está falando, de que a fé sem obras é morta. O primeiro argumento está aí nos versículos 15 ao versículo 17. Vamos lá comigo? Diz assim: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, o que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Acompanha comigo, pensa comigo, vamos imaginar a cena. Você está andando, aí do nada você vai e encontra 2 pessoas que estão com a roupa toda maltrapilha, né, todo jogado, passando fome, precisando de uma ajuda. E aí nós somos aquele povo bem pentecostal, vai dizer assim: ô querido, que o maná do céu te alimente, que o cara está passando frio, que o fogo do Espírito te aqueça. Adiantou alguma coisa? A gente faz isso. No episódio diário, que Deus te abençoe. Do que tem proveito? O frio do irmão passou com as nossas palavras? A fome do irmão passou? Eu só mostrei para ele que eu tenho fé. Não, porque eu tenho fé que o maná do céu, aleluia, aí imposta até a voz, te sustenta, né? Começa a orar, que sustenta. É o crentez que nós temos na vida. Serve para nada. É isso que o Tiago está falando aqui. Nós precisamos ter ações correspondentes. Não tem proveito algum. Aí tem uma frase, não sei se está pronta aí, Alan, que diz assim: fé sem... bonitinho isso aí. Fé sem obras é tão morta quanto as nossas palavras piedosas que não são seguidas de ações concretas para abençoar o próximo. Aquelas palavras que eu disse para aqueles 2 irmãos que estão carecendo de comida e de alimento são falsas, assim como a minha fé, porque a minha fé precisa me impulsionar, ajudar a mudar a realidade daquele indivíduo. Estão entendendo? Eu estou falando para você sair daqui e mudar a vida de todos os irmãos, as pessoas que ficam aqui pedindo dinheiro. Não estou falando disso. Se você puder fazer isso, você é rico, ajude, abra uma clínica de recuperação, vamos botar todo mundo lá dentro. Mas eu estou falando daqui, ó. Primeiro daqui. Gente, isso aí me confronta demais, vocês não têm noção. Nossos irmãos aqui passam às vezes por momentos de tribulação e angústia, e a gente faz o quê? Só fala. O sermão, você sempre fala essa frase: o sermão só é eficaz quando o pregador sofre a palavra no seu interior primeiro. Então, acabando comigo. Segundo argumento, outro exemplo que ele dá, antes do segundo argumento, ele fala sobre, outro exemplo que eu queria dar, na verdade, é que eu vi um pregador top também falando sobre isso. Ele dá um exemplo de funeral, que a fé sem obras, ela é como um corpo dentro de um caixão. Aquele corpo, para ser sepultado, ele é todo arrumado, fica bonito, mas não serve mais para nada. Por mais adornada e intelectual ou racional que a sua fé seja, se ela não vier acompanhada de obras, de ações correspondentes, ela é como um corpo dentro de um caixão todo adornado, não serve para nada.
Eita! Gente, isso é muito forte. Segundo argumento que eu vejo aqui, que Tiago traz para nós, é no versículo 18. Diz assim o texto: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, eu vou te mostrar a minha fé. É como se Tiago estivesse discutindo com ele mesmo. Ou então está na frente dele um judeu cristão, e ele está falando assim, ó, então tá, você está falando que você tem sua fé, mas você não tem obras, então através das minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. É uma discussão que ele está tendo ali, né, nesse texto. Você consegue ver isso comigo? É como se ele estivesse na frente desse judeu e falando isso para ele, ó, tá, me mostra, aí tá, não tem como mostrar, tem como? Não. Eu virar para você e falar assim, eu tenho fé, igual eu estou olhando para vocês aqui, eu não estou vendo fé no coração de vocês, não tem como eu ver. Aquele relógio lá, a plaquinha da Satanás, com o tempo. Eu olhando para vocês, eu não consigo ver se o coração de vocês está cheio de fé. Eu não consigo ver se na cabeça de vocês, no pensamento, há fé. Não consigo. Só Deus consegue. Como que eu vou saber se realmente você é crente? Como que eu vou saber se realmente você tem fé? Através do quê? Seu comportamento. O que eu posso ver em você que vai garantir que você é crente de verdade? Sua postura, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus pais, como você trata o seu próximo, como você se comporta dentro do seu trabalho. É através dessas ações que eu vou saber se você é crente. O Tiago está falando, não adianta só eu falar que eu tenho fé. Não adianta mais, não adianta ficar falando, batendo no peito que eu sou crente. Eu preciso mostrar. Eu quero dizer para vocês que vir aos domingos aqui não vai salvar você. Você entregar, devolver o seu dízimo, vir à igreja todo domingo, não vai te salvar. Essa mensagem de hoje é para a gente refletir e sair às vezes da ignorância e pensar de fato, será que realmente eu sou salvo? Porque para nós hoje, você é salvo, só levantar a mão, eu creio em Jesus Cristo, acabou, e vou viver minha vida de qualquer jeito, eu vou fazer tudo que vier na minha cabeça, porque eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça, fui justificado pela fé, aleluia. E eu peco deliberadamente. E vivo a minha vida de qualquer jeito. É esse o problema que o Tiago está tratando. Nós estamos com dificuldades em trazer essa nossa fé para o nosso dia a dia. Há uma incoerência muito grande. Se a gente for parar para olhar a nossa vida, gente, uma incoerência muito grande entre a nossa fé, entre o que nós dizemos que nós acreditamos, entre o que nós postamos em redes sociais, entre o que nós batemos no peito para dizer e a prática. Tiago está falando que a nossa fé não serve de nada se não vier acompanhada das atitudes. Se você tratar bem a sua esposa, se você se comportar bem no seu trabalho, se você realmente tiver ações correspondentes, isso irá me convencer e convencer a todos que você tem fé. Atitude, já viu aquelas pessoas que falam assim, cara, essa pessoa exala amor de Cristo. Nossa, viu como aquela pessoa é piedosa? E nós vamos ver, à medida que o texto vai discorrendo aqui,
que o conceito de obra de Tiago no início, ele fala de caridade, né? A gente está falando sobre ajudar pessoas, realmente, obras, caridade. Mas à medida que o texto vai acontecendo, esse conceito, o conceito de obras, ele vai se estendendo. Ele começa a falar de caridade, e agora a gente vai conseguir entender melhor, um pouco mais também, o que Tiago está querendo dizer além de obras, caridades. Terceiro argumento que ele vai trazer para nós, versículo 19, vai comigo aí. Olha que forte isso. Você diz, crê que há um único Deus. Muito bem. É como se o Tiago estivesse aplaudindo, sabe? Parabéns. Mas, aonde eu estou? 19. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Se eu virar para você e falar assim: vocês creem em Jesus? Vocês creem que Deus é o único Deus? E que Jesus é o Filho de Deus que foi entregue para morrer por nós e eles são um? Nós cremos em um Deus somente? Resposta de todo mundo aqui vai ser: sim, Hudson. É claro. É claro que eu creio. Não, creio em Deus Pai. Longe de mim não crer. Aí eu vou te responder assim: você faz muito bem. Vou fazer que nem Tiago. Parabéns. Mas o diabo também crê. Eita. Só que o texto não fala que o diabo só crê. O texto que eu acabei de ler fala que os demônios, a sua versão fala demônios, ele falou o diabo aqui, ele crê e treme. Aí quem é pentecostal fala assim: agora vem aquela voadora no nosso queixo, né? Na cara. Só que eu vejo que o diabo e seus demônios também fazem isso, eles creem, só que com uma vantagem em cima de muita gente, porque eles tremem. O que eu entendo com isso? Satanás e seus demônios, eles entendem o que de fato significa crer que Deus é o único Deus. O que significa crer que Deus é o único Deus? É que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. Eles tremem, porque você vai ver no texto no Novo Testamento, que eu não vou me recordar agora, que os demônios, quando Jesus não vai expulsar um demônio, não lembra o episódio? Quem é crente aí vai lembrar desse texto, que os demônios lá vão falar assim: não, já veio do Gadareno, né? Isso aí, mas já veio o juízo na gente. Está vendo que eles creem e tremem, porque eles tremem diante desse Deus justo, que vai vir julgar todas as obras. É um Deus que vai vir julgar tudo que nós fazemos. Eu não estou falando que a gente precisa tremer de medo, não. É um tremor santo aqui, é reverência. O que está querendo dizer? Não basta eu crer e viver uma vida cheia de pecado, uma vida toda errada, contrária às Sagradas Escrituras. Perdi o temor. Já não ligo mais. Satanás e seus demônios estão com uma vantagem em cima de muito crente. Eles creem, acreditam que Jesus vai voltar, né? Deus vai julgar todo mundo. Eles creem e tremem. Meu Deus! E a gente não teme. A gente vive uma vida toda errada às vezes, cheia de pecado, cheia de prática pecaminosa. Eles estão vivendo aí, ó. Já não sente mais nada. É isso que Tiago está querendo combater, e nós precisamos combater isso nos dias de hoje, queridos. Nós precisamos entender que o Deus que nós batemos no peito para dizer que acreditamos nele, ele é um Deus de justiça. Eu não posso dizer que eu reconheço ele como meu Salvador e viver uma vida toda errada. Eu preciso ter coerência
na minha vida cotidiana. A fé que eu professo, ela precisa vir acompanhada de obras e comportamento. No início do texto, as obras aqui eram caridade, mas agora já mudou para comportamento. Eu preciso viver uma vida coerente. E gente, o mais forte disso tudo, que ele começa esse texto, versículo 14, nós estamos expondo, falando, não serve para nada. Se eu falo que eu creio em Jesus e eu peco deliberadamente, sem temor algum, a minha fé não serve de nada. Muitos de nós pecamos, vivemos uma prática de pecado e já não temos mais arrependimento no coração, gente. Banalizamos a graça. O preço que foi pago para a gente estar aqui foi alto demais, gente. Foi preço de sangue derramado. Que vida nós estamos vivendo? E talvez existem pessoas que às vezes vivem uma vida dentro da igreja e não são salvas, porque acha que salvação, ela não precisa vir acompanhada, não vai ser as suas obras que vai te salvar de fato, mas você precisa provar para você mesmo se você é salvo, porque as suas atitudes precisam mostrar isso para você. Você não pode sair daqui nessa noite sem entender, gente, será que realmente estou vivendo uma vida, eu fui salvo por Cristo? Será que realmente eu confessei com a minha boca e com o meu coração que Ele é Deus e a minha vida agora está caminhando de acordo com a vontade dEle? Gente, isso é muito sério. Você crê em um Deus só? Você faz bem. Até os demônios creem e tremem. Como eu falei, essa altura aqui do texto, nós vemos o conceito de obras se estendendo. Nós, primeiro caridade, depois atitudes corretas, boas obras, depois da vida de piedade, tremer diante de Deus, como eu falei, é um temor santo, não um medo irracional, é um temor reverente, dizendo que, reconhecendo que Ele é meu Salvador, meu Rei, meu Pai, e Rei que vai julgar as minhas obras. E o quarto argumento aqui, do versículo 20, vamos lá comigo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras ela é inútil? Até o 25. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, como ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Tiago, ele pega para argumentar essa ideia de que realmente a fé precisa vir acompanhada de obras. Ele vai trazer dois exemplos bíblicos nesse texto. O primeiro exemplo bíblico que Tiago vai nos trazer é de Abraão. Vamos lembrar da história de Abraão, gente? Abraão, naquele texto lá em Gênesis, né? Que sai da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, que não sei o que, a partir de você serão benditos todas as famílias da terra, olha para o céu, quantas estrelas você é que pode, aqueles textos que todo mundo já conhece. Então Abraão foi o cara escolhido para, vai, sai da sua terra, pega tudo que você tem em sua família e vai. E foi para um lugar desconhecido. E falou que dele, né, serão benditos todas as famílias da terra, enfim. Só que Abraão começou a ficar velho. E qual é o nome da esposa dele mesmo, gente? Sara, não é Ana, não? Eu tô na minha cabeça que é Ana. A Renata brinca comigo toda vez que eu vou compartilhar o sermão com ela, fala: você não vai à escola, se não for na escola dominical. Eu sei as histórias, mas nome, creio em Deus Pai. Aí, tá, qual o nome mesmo? Sara. Aí Sara era estéril e estava ficando idosa, né? Velha, passando a idade de ter filho. E Abraão também. Beleza, aí eles
ela engravida e vem Isaac, o filho da promessa, aleluia. E aí o Isaac é adolescente, já entrou na adolescência, Deus vai e pede para Abraão. Gente, Abraão, dispensa comentários, pai da fé, né? Cara, temente ao Senhor, obedeceu ao Senhor. E aí Deus pede para Abraão o seu único filho. Abraão vai lá com Isaac, Isaac, né? Com Isaac, ele sobe no monte Moriá, aí prepara tudo. Aí Isaac pergunta, né? Pai, cadê o cordeiro, né? O Senhor vai prover, que não sei o que. Aí Abraão vai lá, imagina Abraão pegar um filho de adolescente, tempo esgotado. Amarra ele lá, bota ele lá no negócio lá, né, para oferecer lá o sacrifício, pega a faca e vai. Abraão ia matar o menino? Ia. Vai lá e levanta, Deus pega e fala assim para ele, você volta em Gênesis lá que você vai ver. Aí Abraão ia, Deus fala, não faça isso. Agora eu sei que você crê em mim. Agora eu sei que você tem fé. Tiago traz essa história para mostrar que Abraão, ele não foi considerado amigo de Deus à toa, ele não foi considerado pai da fé à toa. A fé de Abraão vinha acompanhada de obras, atitudes correspondentes. Cara, só de virar para Isaac e falar, o Senhor vai prover, pensa bem, o Senhor vai prover. Cara, eu acredito, Hudson não tem isso nas escrituras, que eu acho assim, que Abraão, ele deveria pensar assim, não, vou matar Isaac, mas Deus vai ressuscitar. Eu acho, tá? Hudson 2, versículo 3. Heresias de Hudson, né? Mas tamanha a fé do cara. Você que é pai e mãe aqui, pensa bem. Esse é um exemplo que Tiago traz nesse texto. Aí está dizendo assim, tá, legal isso aqui que eu coloquei. O cara tinha tanta fé, que essa fé de Abraão levou Abraão a obedecer a Deus. A minha fé que eu bato no peito para dizer que eu tenho, ela precisa me levar à obediência. Então eu não posso viver a minha vida de acordo com os meus desejos, do meu jeito. Porque a verdadeira fé me leva à obediência. A verdadeira fé me leva a entregar aquilo que eu tenho de mais precioso. E foi isso que Abraão fez. O que você tem de mais precioso aí? Sua vida. A verdadeira fé te leva a entregar totalmente a sua vida e deixar que Deus guie os seus passos e reine na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Outro exemplo que ele traz no texto, vai comigo aí, é de Raabe, 25. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então vamos lá. Raabe, olha, tinha tantos exemplos para Tiago trazer, e traz o exemplo de uma meretriz. Ela provavelmente vivia no alto ali de Jericó, né? Próximo do muro ali, é isso? Outra coisa, escola dominical em cima do muro ali, pertinho, isso aí. Então ela tinha uma mansão, então provavelmente ela era chefe do bordel, né, do negócio lá. E aí chegam esses dois espiões. E aí esses caras pegam, olha aí, olha a mulher, a vida dela.
Aí esses caras vêm e se apresentam: nós somos filhos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Aí na hora essa mulher fala: não, esse também é meu Deus, eu também creio nesse Deus aí. Não vou trazer detalhes da história não, porque eu não frequentava a escola dominical, como minha esposa disse, então eu posso errar aqui, que ela, enfim. E aí, ela fala: não, esse Deus aí é o meu Deus também acredito nele. E aí o que acontece? A história, todo mundo conhece? Que ela vai, aí chegam os opositores, porque eu estava vendo que os caras foram até ela, porque lá no bordel era onde você sabia de todas as histórias, então eles tinham que saber quando que viriam os opositores, como as coisas iriam acontecer. Então no bordel todo mundo chega lá, bebe, conta o que não deve contar, então todo mundo quer saber o que ele seria conquistar aquele lugar, né? Beleza. E aí, chegam os opositores, aquela mulher vai lá, esconde os espiões na casa dela, no terraço da casa dela. Uma mulher com a vida toda errada, ela cria no mesmo Deus dos espiões, e naquele momento ela demonstrou, pôs em prática o que ela acreditava. Ela estava colocando a vida dela em risco, gente. Ela poderia ser morta por esconder aqueles dois lá, mas como eles adoravam e serviam ao mesmo Deus que ela tinha fé, é o mesmo Deus, então vem. E aí o texto vai dizendo lá atrás que eles saíram em segurança e logo depois conquistaram. O muro foi, né? Caiu o muro. Tá, pensa comigo. O que será que Tiago está querendo dizer com isso, com esses dois exemplos? Ele está querendo dizer que não há exceção para ninguém. Todo mundo precisa ter ações correspondentes. Dizer apenas que eu acredito, todo mundo diz. Vemos no texto que até o diabo diz. Até o diabo crê. Eu preciso demonstrar. Você pode ser o mais crente, dizer que você é o mais crente, ou você pode ser o mais pecador. O Senhor nos convida, nessa noite, a analisarmos se a nossa fé, que nós dizemos que nós temos, é uma fé verdadeira. Porque ela precisa vir seguida de ações correspondentes. Para eu concluir, eu quero dizer que esse tipo de mensagem ele é muito necessário para cada um de nós. Ele encerra dizendo assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Nós somos justificados pela fé, fomos salvos pela graça, mas essa fé e essa graça, ela tem que me impulsionar a obedecer a Deus. Essa fé e essa graça que nos alcançou, ela nos dá a oportunidade do pecado não nos dominar mais e vivermos uma vida santa e digna diante de Deus. A verdadeira fé, ela vem acompanhada de luta pela santidade. A verdadeira fé, ela vem acompanhada de amor ao próximo. A verdadeira fé, ela vem acompanhada de uma luta desenfreada contra o pecado. Nós precisamos pensar sobre isso, querido. Fique de pé no seu lugar. Se a sua vida não é conforme o Evangelho, se você não tem obras que incluem amor ao próximo, obediência a Deus, temor a Deus, provavelmente a sua fé é uma fé falsa.
E isso é muito forte de ouvir e de falar também. Será que a fé que nós estamos professando é uma fé verdadeira? Se Tiago viesse aqui agora, virasse para você, me mostra a sua fé com as suas atitudes, o que você poderia mostrar para ele? Nós temos vivido uma vida de devoção a Deus? Nós estamos lutando contra o pecado da maneira que devemos lutar? Nós estamos falando sempre a verdade? Nós estamos vivendo uma vida de coerência com as Escrituras Sagradas? Ou só estamos dizendo que somos cristãos? Faça uma reflexão nessa noite, querido, em nome de Jesus. Se a sua fé não vier acompanhada de ações correspondentes, ela não serve para nada. Isso tem que mexer com a gente, cara. Isso precisa mexer com a minha prática, com o meu dia a dia. Isso precisa mexer com a minha vida. As pessoas precisam ver. Eu tenho que parar de achar que eu só preciso falar que eu sou crente. Não. São nas minhas ações, no que eu falo, é que as pessoas vão ver que de fato eu fui alcançado por Cristo. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e analisar a sua vida como está. Analisar de fato a sua fé. Que fé é essa? A sua fé está vindo acompanhada de atitudes? Você ama o seu próximo? Você tem compaixão? Você busca viver o que a palavra manda você viver? A sua vida prática tem coerência? A sua fé tem coerência com a sua prática? O que você acredita que Deus faz, você vive? Nós temos vivido, será? As nossas obras, por melhores que sejam, elas sempre serão marcadas pela nossa imperfeição. Sempre vai ser uma obra, uma prática, às vezes imperfeita ou mal acabada, mas elas estão ali. Elas precisam estar presentes na vida do crente. Peça ao Senhor misericórdia. Que o Senhor nos ajude nessa noite, para que não haja entre nós gente iludida e enganada em relação à salvação, mas que haja em nosso meio crentes verdadeiros, que acreditam e vivem